Galera, vamos lá. Olha que tópico também muito interessante. Canários SRDs e canários de raça. Talvez você que esteja iniciando, você pense assim: poxa, mas eu nunca vi um canário de raça na minha vida. Eu sempre criei esses das casinhas de ração, agropecuárias. Eu nunca vi, por exemplo, um canário urucum da mutação urucum. Eu nunca vi um canário vermelho mosaico. Eu nunca vi um canário cobre jaspe marfim intenso. Eu nunca vi um Gloucester com corona, Gloucester corona. Eu nunca vi um frisado parisiense. Eu nunca ouvi um canto de um timbrado espanhol, ou de um Haser-Roller, ou de um Malinois. Eu estou citando canários de raças aqui. Eu sempre tive canários que eu comprava baratinho e compro até hoje, esses comunzinhos, que o pessoal também chama de pé durinho. Então eu quero deixar claro, antes de tudo, que não se ofendam com o termo pé duro, ou quando alguém disser que o seu canário é um pé durinho. Talvez você se sinta desmerecido. Calma, relaxa. Pé durinho é um termo carinhoso aos canários que não têm raça. Dizem que esse termo veio do cavalo que não marchava bem, que não trotava bem, tinha um pé meio duro, não tinha a leveza para marchar. E esse cavalo não era aproveitável para reprodução, era um cavalo descartado pelo criador, ok? E isso trouxe, principalmente o brasileiro, trouxe essa expressão pé duro. Eu não sei nos outros países se eles chamam também de pé duro, mas trouxe essa expressão aos canários que não se enquadram em nenhuma divisão das raças dos canários. Então, esses canários que não se enquadram nas divisões que eu falarei daqui a pouco, são chamados de pé duro ou de SRD, sem raça definida, ou de comum, ou de simples, ou uns chamam de vira-latinha, também uma forma carinhosa. Eu só não quero que você, ao ouvir sobre pé duro, fique chateado, nervoso, não precisa, ok? Não tem problema. Pode chamar de SRD, ou fala assim, não, é um canário sem raça. Pronto, ok? Agora o seguinte, Valentim, e os canários de raça? Como que eles se dividem? Quero a sua atenção agora, prestem atenção. Inicialmente é difícil a compreensão. Bom, para alguns talvez seja difícil a compreensão, porque nós temos 3 divisões. Nós temos canários de cor, de porte e de canto. Dessas 3 divisões, nós temos mutações diferentes, onde os criadores experientes observaram a padronização, a continuidade daquela mutação, estabeleceram como uma raça definida, fizeram manuais de julgamentos para que pudéssemos nos orientar. Então, Samuel Valentim, quer dizer que nós temos manuais de julgamentos de canários domésticos? Sim, nós temos. Vocês podem procurar depois na internet Manual de Julgamento dos Canários de Cor, Manual de Julgamento dos Canários de Canto e Manual de Julgamento dos Canários de Porte. Lá vocês terão fotos, terão a característica, desenhos de cada raça. Principalmente nos canários de porte, vocês verão desenhos, simetria, ângulos, visões. Nos canários de cor, vocês terão as fotos da maioria, não diria da maioria, porque são mais de 750 cores, mas fotos de canários que orientarão sobre cada mutação. Por exemplo,
Canário amarelo, como que tem que ser um amarelo intenso, um amarelo nevado, um amarelo mosaico? Como que tem que ser um bom urucum vermelho nevado, um bom urucum vermelho intenso? Como que tem que ser um canário azul? Qual é o padrão de julgamento, o melhor exemplar? Tudo para nos orientar a melhorar, seja para o nosso prazer e ou para competir. Vou falar depois de competições. Muito bem. Entenderam que então há 3 divisões: cor, porte e canto. Ok? Vamos lá. Nos canários de cor, muita atenção nessa frase que eu direi, para nunca mais esquecer. Todas as cores são da mesma raça. Então eu poderia dizer raça-cor. Ô Valentim, qual que é a raça desse urucum? Raça-cor. Qual que é a raça do branco? Raça-cor. Qual que é a raça do verde, azul, cobre, isabelino, canela? Raça-cor. Ou seja, todas as cores, por mais diferentes que elas sejam uma das outras, elas se constituem da mesma raça. Grupo de cor. Só que de cores diferentes. Deu para entender? Tranquilo? Então a gente não fala que é raça urucum, raça amarelo, eu crio canário raça cobre, isso é incorreto. O correto é dizer a cor cobre, a cor urucum, a cor jaspe, a cor canela, e a raça é a mesma para todas as cores, raça cor, mas dizemos grupo de cor. Então eu só crio aqui atualmente, em 2022, canários da raça cor. E eu crio 5 cores diferentes. Como eu falei em vídeo anterior: vermelho intenso, vermelho nevado, urucum vermelho intenso, urucum vermelho nevado e vermelho mosaico linha macho. Então 5 cores que eu crio. E essas 5 cores se constituem uma mesma raça. Ok? Muito bem, senhor Samuel Valentim. Tá dando para entender. Legal. Outra coisa, e eu sugiro que vocês comprem o manual de canários de cor, que lá vocês verão as fotos para que vocês aprendam mais e saberão de todas as mutações de cores. Eu posso citar algumas mutações. Por exemplo, uma eu crio, urucum. Temos mutação opalino, isabelino, acetinado, jaspe, a mutação cobalto, mutação elmo, mutação asa cinza, mutação mogno, mutação ônix. Olha que tanto de nome que talvez vocês nunca, de tanto de nomenclatura que vocês talvez nunca ouviram. E a partir desse curso, vocês começam a ter essa noção e espero que vocês se esforcem, se interessem e tenham curiosidade em aprender. A partir também da compra do Manual de Julgamento dos Canários de Cor. Tenham esse manual para vocês estudarem sempre. E é legal, vocês vão ver fotos, vão aprender mais. Eu quero que vocês não sejam só criadores práticos. Ah, eu sei acasalar, eu sei dar comida, sei limpar. Não é só isso. Eu quero que vocês também se aprofundem, que vocês tenham técnica, sejam criadores também técnicos, ok? Valentim, onde eu poderia comprar esses manuais? Pois bem, esses manuais aqui no Brasil é feita pela a nossa federação, Federação Ornitológica do Brasil. A nomenclatura é FOB. Então vocês podem adentrar ao site da Federação Ornitológica do Brasil, fob.org.br. Vou repetir, fob.org.br e adquirirem o manual, ok? Ressaltando que a FOB é a federação e temos os clubes ornitológicos ou clubes de canários ornitológicos, porque tem a ver com a ornitologia. São clubes que permitem que se filiem para competir ou anilhar não só canários, mas também psitacídeos, exóticos.
Então, a FOB está nesse patamar e os clubes são subordinados à FOB. Depois eu posso dizer um pouquinho mais sobre essa hierarquia. E acima da federação nós temos um outro órgão, que é a Confederação Ornitológica Mundial, a CON. Muito bem? Pois bem, Samuel, nos canários de cor, ou da raça cor, que você disse que são mais de 750 cores, o que importa é o canto. O que importa no julgamento, na avaliação, é a forma física? Não. O que importa é tão somente a cor. Então, independente se canta ou não, se é pequeno ou grande, o mais importante é a cor que o exemplar expressa. Voltemos a um exemplo. Eu tenho aqui esse urucum vermelho nevado e no manual de julgamento dos canários de cor, do qual eu recomendei vocês adquirirem, diz que ele tem que expressar mais a cor vermelha pura, tem que expressar um nevadismo bem distribuído, visível e curto. Diz que tem que apresentar o bico vermelho, a pele vermelha, as unhas vermelhas, as córneas vermelhas, apresentar um brilho na plumagem, dentre outras características. Não diz que ele tem que ser 10 centímetros, 18 centímetros, até porque os canários de cor tendem a ter de 13 a 15 centímetros, ou 12 centímetros e meio a 15 centímetros ou 16. Varia nesse patamar. Mas o importante não é o canário cantar, não é o canário ser grande ou pequeno. O importante é a cor que ele expressa. Por exemplo, o canário branco. Se eu criasse canários brancos para competir, eu teria que estudar o manual de julgamento e saber que a brancura tem que ser o canário mais branco possível e com brilho. Não é assim? O canário amarelo, o amarelo mais puro, não tendendo ao dourado e com brilho e respeitando as categorias de intenso, nevado e mosaico. Apenas para vocês terem algumas noções. Como é um curso para iniciantes em criação de canário doméstico, eu não vou aprofundar em muitas técnicas, senão até sai do objetivo e pode complicar um pouquinho. Quem sabe um dia eu faça outros cursos específicos, como por exemplo, mutação urucum, vermelho mosaico, brancos, amarelos, cobres ou outra cor. Muito bem? Lembrando, pessoal, que não fiquem só no manual de julgamento dos canários de cor. Também, além da prática, visitem campeonatos, principalmente o Campeonato Brasileiro, que acontece todo o mês de julho na cidade de Itatiba, São Paulo, onde fica a Federação Ornitológica do Brasil, onde tem a sede e o saguão de exposição e também de vendas, ok? Então, estudem o manual, conversem com criadores experientes, visitem os canaris de criadores experientes, visitem os campeonatos regionais, visitem o Campeonato Brasileiro. Vamos agora aos canários de porte. Os canários de porte, nós temos uma diferença em relação aos canários de cor. O que eu disse sobre canários de cor? Eu disse que todos têm uma cor específica, mas são de uma mesma raça. Então, o urucum não é de uma raça diferente de um vermelho nevado, de um branco, de um vermelho mosaico, de um amarelo, de um cobre. Não, eles são todos da mesma raça. Já nos canários de porte é diferente. Nós dizemos que existe um grupo de porte. Então tá aqui, grupo de porte. Só que tem várias raças dentro desse grupo de porte. Viu a diferença? Eu não posso falar que todos os canários de porte são da mesma raça. Eles são tão somente de um mesmo grupo, que teve uma divisão dos juízes de canários, dizendo, olha, vamos criar uma divisão de canários de cor, de porte e de canto. Dos canários de cor, todos são da mesma raça, mas de cores diferentes. Nos canários de porte,
eles são de um mesmo grupo, mas de raças diferentes. Então eu posso citar algumas raças. Antes de citá-las, adquiram também o Manual de Julgamento dos Canários de Porte. É um manual muito interessante, muito gostoso de estudar também, porque você vê o desenho, os ângulos, além das fotos e as características por escrito, obviamente. E tem também a história de cada raça, de onde surgiu. Por exemplo, topete alemão. Topete alemão, Alemanha, conta a história do surgimento. Como que surgiu a raça topete alemão? Posso citar aqui também a raça espanhola, que até o momento é o menor canário de raça que nós temos. O pessoal chama de espanholinha, mas o correto é raça espanhola. Espanholinha como uma forma carinhosa, não é isso? Origem da Espanha, e lá fala qual que é o tamanho, a forma, tudo certinho. Lembrando que, ressalto, né, que no manual de julgamentos vocês vão ver divisões como canários de penas frisadas, canários de topete, canário de desenho, canário de porte, canário de forma, assim. Então cada raça tem a sua peculiaridade ou suas peculiaridades, suas especificidades, suas características próprias. Vamos pegar, por exemplo, a raça Arlequim português. Arlequim português, talvez, não sei se vocês já ouviram dizer, mas é uma raça dentro do grupo de porte. E é uma raça muito bonita, contudo bem complexa para se chegar ao standard, ao modelo principal, mais próximo à perfeição. É uma raça, por exemplo, que ela permite ter exemplares com ou sem topete, que nós chamamos de polpa. Aí mostra como que tem que ser o formato do topete do Arlequim português. Aquele que não tem topete mostra como que tem que ser a espessura da cabeça, que nós chamamos de liso. Mostra que tem que ser um canário, por exemplo, de 16 centímetros, que ele no puleiro tem que ter um ângulo no puleiro altivo de 60 graus. Um canário que tem que ter o dorso reto com a cauda, que tem que ter um peito levemente arredondado, que tem que ter um pescoço fino, um pouco alongado, a cabeça pequena, além da cor ser variegada para campeonato, como um vermelho mosaico só com penas melânicas, penas pretas, penas escuras. Nossa, mas é muita informação de uma raça. Pois bem, vocês estão entendendo como que há uma complexidade? Então, adquiram um manual de canários de porte e vocês aprenderão muito mais. Além de visitar criadores, além de praticar dentro do seu canaril, além de você também visitar os campeonatos. Muito bem? Então, nos canários de porte, não importa o canto. Eles competem pelo canto? Não. Assim como nos canários de cor, não importa o canto. Eles cantam, os machos cantam, mas eles não vão competir pelo canto. A gente não está aprimorando o canto de canário de cor, nem aprimorando o canto nos canários de porte. Ok? Duas raças de canários de porte até o momento que eu sei, onde a cor é importante, mas não mais importante do que as outras características inerentes ao grupo de porte. Por exemplo, o topete alemão. O topete alemão é como se fosse um canário de cor, só que com topete, não é? Então, o topete alemão, quando ele se aproxima da cor dos canários de cor, além de ter o topete e o tamanho, melhor será esse canário para uma competição ou para o seu plantel. Ok? O Arlequim português, que a cor não é a mais importante, mas ela tem um grau de importância, que é aquele fator mosaico, os machos terem a máscara vermelha, ombro vermelho, um peito, né, um desenho triangular vermelho e a região urupigiana também vermelha.
isso é importante. As fêmeas que forem competir, ter uma cor vermelha, um risquinho vermelho no prolongamento do olho, ombro vermelho, de preferência sem cor vermelha no peito e cor vermelha na região uropigiana, ok? Então são detalhes que estou contando para vocês iniciantes que podem te estimular a estudar mais, a saber que canário não é só aquele que você vê na casa de ração, que é muito mais do que isso e dá importância a essa preservação dessas raças, bem como valorizar os criadores que se esforçaram muito para chegar até elas. Ô Valentim, então quer dizer que os canários de porte, eles são de um mesmo grupo, mas de raças diferentes. Isso mesmo. E não importa o canto. Não importa o canto. Importa a cor? Importa a cor nessas duas raças que eu falei até o momento, ok? Mas a cor não é um requisito tão relevante por conta que eles estão numa outra classificação, em outro grupo chamado porte. Agora vamos aos canários do grupo de canto. Não são 3 divisões? Cor, porte e agora canto. Nos canários de canto, já falei aqui, o que mais importa, a característica principal é o canto. Ou seja, não se importa a cor e também não se importa o tamanho, a forma, importa o canto. Ocorre que vocês têm que se atentar que nos canários de canto, pelo menos aqui no Brasil, nós temos até o momento 3 raças homologadas a participarem dos campeonatos, quais sejam Haser-Roller, Malinois e Timbrado Espanhol. Essas 3 raças são as que competem como canários de canto, competem pelo seu canto, não é pelo seu tamanho nem pela sua cor. Os juízes, eles têm que ouvir as notas, o canto, a melodia dessas raças para ver se são bons exemplares ou não. Existe o manual de canário de canto? Existe o manual de canário de canto. Adquiram, caso vocês queiram e tenham interesse, o manual de canários de canto, assim como o manual de canários de porte, de cor, também existe o manual de canários de canto. Que interessante. Eu quero fazer uma ressalva, se vocês me permitem, e a ressalva é: a raça roller, Haser-Roller, não tem nada a ver com canário vermelho, canário grande, cabeçudo, com topete, canário gordão. Isso não é roller. Os nossos antepassados, obviamente, muitos não estudaram, não se interessaram pelo estudo, eles julgavam um canário grande, ou de uma cor diferenciada, ou de um porte, ou de um topete, ou de pena frisada, como roller. Mas sem entender que vem do alemão, roller, com 2 L's, R, né? R-O-L-L-E-R, roller, que significa rolado. Ou seja, o canto rolado. Depois vocês podem entrar nas mídias sociais, especialmente o YouTube, e verem o canto roller. Digitem canário canto roller. Verão que eles cantam praticamente com o bico fechado. Vou tentar aqui imitar. Não sei se sairá parecido, mas é mais ou menos assim. Eles não abrem um bico para cantar. Esse é o roller, canto rolado. Ok? Depois vocês estudem também sobre a história do canário roller, que eles foram muito importantes para os mineiros, né? Os mineiros de Minas Gerais. O Samuel é mineiro, né? Não é bem por aí. Aqueles que trabalhavam nas minas, é um canário alemão. Então, dos montes de Haas. Então, Haser-Roller ou Haser-Roller. Os mineiros levavam esses canários para as minas e quando esses canários ficavam muito tempo sem cantar,
eles supunham que havia um vazamento de gás dentro da mina. Daí eles saíam daquela mina, tiravam obviamente os canários para analisar de onde vinha um vazamento, se há algum perigo de intoxicação. Olha só que história bacana de um canário que salvava vidas, né? Então, essa ressalva que eu queria fazer em relação ao canário Rule. Muito bem. Conseguiram entender as 3 divisões dos canários de raça? Cor, porte e canto. E sugiro que vocês comprem os manuais para que vocês se interem, se especifiquem e estudem mais de forma aprofundada a técnica de cada raça, de cada cor, de cada canto. Maravilha? Valentim, então quer dizer que se um canário não se encaixa em cor, porte ou canto, ele é sem raça definida? É isso. Por isso nós falamos que tem canário que não tem raça e os canários que têm raça. Os que têm raça, eles se encaixam ou em cor, ou em porte, ou em canto, conforme os manuais. Já o canário que não tem raça, não tem manual para ele, porque ele não tem uma definição. Eles não foram selecionados para uma cor, nem para um porte e nem para um canto. Eles foram apenas misturados. Acasala o macho com a fêmea, não olha essa questão de cor, não olha essa questão de canto, e aí nós temos esses lindos canários chamados de SRDs ou carinhosamente chamados de pé duro.